Atenção! Este vídeo tem spoilers. Alguns clássicos do cinema demoraram muito tempo para serem apreciados. Um dos exemplos mais relembrados disso é O Mensageiro do Diabo, o único filme dirigido por Charles Laughton. Esse suspense sobre um pastor que é também um serial killer não foi um sucesso nem de bilheteria nem de crítica quando foi lançado. Algo que foi um golpe frustrante demais para o diretor Laughton, que decidiu nunca mais dirigir nenhum outro filme pelo resto da vida. Mas com o passar dos anos, O Mensageiro do Diabo começou a ser reavaliado por cinéfilos e por críticos. E nesse processo foi ficando mais claro como esse filme é um suspense extremamente inquietante, com visuais belíssimos e com uma enorme profundidade temática. Em especial, é incrível como o longa consegue ser um brilhante conto sobre os horrores de descobrir o lobo na pele do cordeiro. E para trazer essa temática à vida, o longa usa a perspectiva da religião. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. O lobo, evidentemente, é Henry Powell, um pastor que distorce os ensinamentos religiosos para levar uma vida de assassino. E se o vilão ganha vida na tela de forma ameaçadora, é graças à excelente atuação de Robert Mitchum, que se equilibra com maestria entre o sedutor e o insano. E é nessa insanidade que vemos o pastor cometer seus pecados. Mais especificamente, viajando de cidade em cidade para matar viúvas e roubar o dinheiro delas. Com um personagem inusitado desses, o filme poderia facilmente cair numa caricatura rasa de um assassino. Mas, em vez disso, o longa consegue fazer o personagem ser dramaticamente complexo. Primeiro graças à relação dele com a figura de Deus, que ele transforma num confidente de crimes. How many's it been? 6? 12? E o vilão se mostra ainda mais complexo graças à sua relação problemática com os seus desejos sexuais reprimidos. Sim, pode parecer uma ironia ele ver pecado no desejo carnal, mas não em tirar vidas. Só que o filme dá dicas de que, na verdade, o Powell redireciona a sua frustração sexual para os seus impulsos violentos. Logo no começo, por exemplo, temos a cena em que o Powell vê uma dançarina numa apresentação sedutora. O desejo parece ir aumentando até que ele põe a mão no bolso e ejeta a lâmina de sua faca. Parece um gesto muito estranho, mas o que seria isso senão uma ereção simbólica? Quando o desejo chega ao ápice, ele é canalizado por um símbolo de violência, a arma principal do assassino. O mesmo vai acontecer mais pra frente no filme, quando a jovem Ruby flerta com o Powell. Um detalhe que revela muito sobre a relação entre sexo e agressividade na mente do vilão. Já estabelecemos então que o Powell é o lobo. Sendo assim, qual é a sua pele de cordeiro? A resposta mais evidente é a figura dele de pastor, que já traz uma série de características comumente associadas a líderes religiosos. A autoridade, a erudição e, acima de tudo, a benevolência. O Powell sabe que todos vão assumir que ele tem essas virtudes, e ele se aproveita disso para esconder o seu lado predador. Mas tem outra pele de cordeiro que ele usa para além da figura religiosa. Porque o Powell combina sua posição de autoridade espiritual com uma fachada de charme. Tanto na figura de homem sedutor para atrair vítimas, quanto para parecer um cara em quem todos podem confiar. Então vemos uma combinação muito perigosa. A religião para afastar suspeitas e a sedução para fazer com que todos façam o que ele queira. Uma pele de cordeiro extremamente eficiente. And the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaf. E o fascinante é perceber como a trilha sonora do filme ajuda a retratar essa dualidade de Powell. O personagem é associado a dois temas musicais. Um deles é a música tensa que representa a presença do assassino, que toca desde os créditos de abertura. E o segundo tema associado ao Powell é a canção cristã que ele canta o tempo inteiro no filme, chamada Leaning on the Everlasting Arms. Leaning on the everlasting arms. Essa música, que realmente é cantada em igrejas, é um hino de adoração. Mas quanto mais o homem canta, mais a canção vai ganhando uma conotação tenebrosa, funcionando como um anúncio da aproximação do assassino. Leaning
Pois bem, depois que o filme estabeleceu que essas duas músicas se relacionam ao Powell, a gente chega nessa cena aqui. Nela, pela primeira vez, o hino cantado pelo Powell vai ser tocado junto com o tema instrumental sombrio. Essa é uma forma brilhante de usar a música para traduzir a dualidade do assassino. Powell pode até se anunciar por meio de um hino cristão de esperança, mas lá no fundo o que realmente existe é algo muito mais sombrio e perigoso. E não tem como falar do lobo na pele de cordeiro sem falar dos cordeiros de verdade. Aqui eles são as mulheres e as crianças. Vamos começar com as mulheres. A princípio, parece que a única forma do Powell de agredi-las é com a violência física. Só que quanto mais tempo passa, mais a gente vê que ele também deixa outra marca terrível com a manipulação psicológica das mulheres. Ele identifica quais se submetem mais facilmente ao charme dele e então começa a tratá-las de forma predatória, seja forçando elas a serem submissas, seja convencendo-as de que elas são as pecadoras impuras. I've been bad. É assim que o Powell arruína por completo a vida de Willa após se casar com ela. A manipulação mental que ele faz com a esposa é tanta que não demora para que a própria Willa acredite nas ideias religiosas distorcidas do marido e comece a propagá-las. Não é à toa, então, que enquanto Willa prega essas ideias para os outros, vemos ela ser enquadrada entre tochas. Ela pode achar que está espalhando a palavra de Deus, mas no fundo ela é presa num inferno, condenada pelo novo marido. Which one of you can say, as I can say, that you drove a good man to murder because I kept a hound in him? Só que os cordeiros mais vulneráveis dessa história toda são as crianças. Well, he told me what fine little lambs you and your sister both was. Claro que eu digo isso porque John e Pearl são os personagens que mais vão ter que fugir do Powell, mas não é só por isso. O filme faz todo um discurso sobre a vulnerabilidade das crianças na sociedade como um todo. Afinal, a história se passa durante a Grande Depressão após a quebra da Bolsa, de 1929. E logo se destaca como isso tem afetado diretamente a vida de várias crianças, muitas delas abandonadas nas ruas para tentar sobreviver. Children roam on the woodlands without food. Children roam on the highways in this year of depression. E essa relação trágica entre o dinheiro e as crianças se aprofunda ainda mais com o John e com a Pearl. Afinal, no começo, o pai delas esconde os milhares de dólares que roubou na boneca da Pearl e exige que os filhos nunca revelem onde está o dinheiro. Algo que vai causar muito tormento para os dois, já que o Powell vai infernizar os irmãos para que eles revelem a localização da grana. Assim, o dinheiro se mostra como um fardo pesado demais, que nunca deveria ter sido imposto às crianças. É por isso que é tão triste ver a reação do John quando finalmente prendem o Powell. Em vez de alegria, o garoto extravasa a frustração de ter tido a inocência da sua infância roubada, tanto pelo predador quanto pelo dinheiro. Mas para não ficar somente com essa perspectiva terrível, o filme introduz a Sra. Cooper, a única adulta que consegue ver o Powell pelo que ele é e enfrentá-lo. E como aponta o canal For the Love of Cinema na sua análise sobre o filme, a Sra. Cooper confronta o vilão de duas formas. Primeiro, como uma protetora mesmo, com arma em punho e em estado de alerta constante. Mas a Sra. Cooper também enfrenta o assassino num plano mais espiritual. Sendo uma mulher crente, ela logo percebe que o Powell canta o hino religioso como forma de intimidação. What a joy divine, leaning on the everlasting arms. E é aí que ela decide cantar com o assassino. Não para iniciar uma trégua, mas sim para mostrar para as crianças escondidas que elas não precisam ter medo daquela música. Ela quer lembrar as crianças de que aquela não é uma canção de horror, mas sim uma de esperança e de conforto. Leaning on the everlasting arms. Assim, a gente percebe que a Sra. Cooper é a peça final do quebra-cabeça. Se tínhamos um lobo em pele de cordeiro ameaçando os cordeiros de verdade, agora surge a pastora, que vai guiar e proteger o rebanho.
É irônico então perceber que uma senhorinha consegue ser uma pastora muito melhor e mais verdadeira do que o homem que se proclama como um pastor atuando em nome de Deus. He ain't my dad. No, and he ain't no preacher neither. Então são várias as formas como o roteiro traz à tona essa temática do perigo oculto e a espreita. Mas o melhor é que isso também vai ser refletido no estilo visual do filme. Afinal, O Mensageiro do Diabo também se tornou um clássico graças à força das imagens que ele nos apresenta. Para começo de conversa, tem a inspiração do Lefton no expressionismo alemão. Influenciado por esses filmes, o diretor quis trazer para o seu longa visuais que fossem perturbadores e encantadores ao mesmo tempo. Basta olhar para a tensa fotografia de alto contraste, que às vezes destaca os personagens de forma angelical e outras vezes mergulha eles nas trevas, frequentemente destacando as silhuetas. Outra assinatura do expressionismo presente aqui são os ambientes angulosos, que vemos principalmente em cenas interiores. Aliás, até mesmo a atuação do Robert Mitchum adota ares expressionistas em certos momentos, com gestos grandiloquentes e contorcidos. You must have known about it all along, Carrie. E fora a inspiração expressionista, também tem a construção lírica de cenas. É o que vemos no momento em que as crianças descem o rio no bote. Esse é claramente um instante de respiro, filmado com uma fotografia reluzente que destaca a beleza da natureza e acompanhado pela cantoria doce da Pearl. Into the sky, into the moon. Mas talvez a cena mais assombrosa de todas seja a que revela qual foi o destino do cadáver de Willa. Num plano chocante, vemos ela no fundo do lago. Mas, apesar do horror, esse instante é filmado num tom contemplativo. O plano se estende por longos segundos, nos quais vemos o calmo movimento da água refletido nas algas e no cabelo da Willa. Além disso, vemos uma luz quase celestial vindo de cima. E, para embalar isso tudo, ouvimos uma trilha sonora encantadora. O que todos esses momentos nos revelam é que as imagens e os sons do filme também remetem à ideia do lobo em pele de cordeiro, do perigoso disfarçado de encantador. O que vemos pode ser visualmente deslumbrante, mas por trás desse deslumbre se esconde o horror e a tragédia. Existe o silêncio antes da morte. Existe a tristeza de crianças sozinhas no mundo. Existe a ruína de uma mulher inocente. O filme anda o tempo todo numa linha tênue entre o deslumbre e o pesadelo. O mesmo equilíbrio entre deslumbre e pesadelo que vemos no grande vilão da história. Leaning, leaning. O Mensageiro do Diabo, então, demonstra uma série de reflexões pertinentes. Como o discurso religioso pode ser corrompido para fins nefastos. Como uma sociedade gananciosa e predatória tira a inocência dos mais vulneráveis. Como é importante lutar para fornecer um futuro mais seguro para quem mais precisa de esperança e de proteção. E só impressiona ainda mais o fato desse embate entre caça e caçador ganhar vida com imagens e sons que são encantadores e perturbadores na mesma medida. E pensar que isso tudo foi tão ignorado por tanta gente na estreia de O Mensageiro do Diabo. Bom, pelo menos o reconhecimento acabou vindo para essa que é uma das mais fascinantes obras de suspense já feitas no cinema. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês querem ver outros conteúdos produzidos por mim além dos vídeos do YouTube, vocês têm duas opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho feito vídeos exclusivos para essa rede social. Basta você me procurar com @maxvalarezo. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entreplanos no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Para conferir os detalhes da nossa campanha é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.